Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no Salmo 119, a partir do versículo de número 121, texto que foi lido. Nós refletiremos nessa porção. Os irmãos já estão cientes da série que nós estamos adotando às quartas-feiras aqui, em que eu prego a exposição do Salmo 119, olhando um distintivo, uma característica muito singular, muito peculiar da nova criatura, de que ela ama a lei de Deus, né? E nós temos visto inúmeros aspectos do que significa ser nova criatura. Nós temos olhado para o Salmo 119 e temos feito um simples questionamento. O que essa porção nos ensina sobre a nossa relação com a lei de Deus? Se nós fomos feitos novas criaturas, características novas foram colocadas dentro de nós, anseios novos, propósitos novos, sonhos novos, estrutura completamente modificada. Então isso gera uma expectativa da parte do Criador, da parte da fé, da parte de Cristo a nosso respeito. Nós temos que responder de forma condizente com aquilo que nós somos feitos. Então, o Salmo 119 é a exposição desse relacionamento. É como a nova criatura encontra graça, sustento, esperança, fortalecimento na lei de Deus. Ao contrário do que comumente a gente às vezes pensa ou pensava ou escuta por aí, tendo na lei de Deus talvez um instrumento opressor, alguma coisa que cecia a nossa liberdade, retém a nossa liberdade, nos aprisiona. Nós vemos que com os novos da nova criatura, os novos olhos que nós recebemos, na verdade nós temos uma compreensão ainda mais plena do que é liberdade, do que é poder, do que é amor, do que é contentamento, do que é esperança, porque é removido de nós qualquer tipo de fantasia, qualquer aspecto fantasioso, ilusório, romântico, qualquer tipo de ideologia que vai além da realidade que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Nós nos deparamos com o que nós somos, com quem Deus é e o que esse mundo representa com olhos limpos, reluzentes, claros, não mais às escuras, como nós nos relacionávamos antes. Então, é esperado de nós alguma coisa. Então, é importante observar que não são mandamentos que nós encontramos aqui de aspectos que devem ser encontrados na nova criatura. São descrições, são fatos do que nós somos, do que a nova criatura é. É verdade que quando nós nos deparamos com um fato, e esse fato não é percebido em nós, não é visto em nós com tanta ênfase, é verdade que nós precisamos desenvolvê-lo. Talvez nós deixamos um pouquinho de lado essas características e nós precisamos observar essas características, porque cada uma dessas características nos possibilitará desfrutar da multiforme graça do amor de Deus. Aspectos que antes nós não víamos, nós conseguimos ver porque nós temos um conhecimento mais profundo, mais acurado da lei de Deus, da vontade do Senhor, de Cristo Jesus, do seu plano. Então, coisas que nós não percebíamos com profundidade, agora nós conseguimos ver e nós percebemos o traço do cuidado de Deus, do alento que vem de Cristo, da graça do nosso Senhor, de forma ainda mais preciosa, mais minuciosa. E aí nós podemos desfrutar, por exemplo, de canções como essa que nós acabamos de entoar, não somente com palavras que saem de lábios de marionete sem que nós sintamos alguma coisa, mas nós temos sentimentos regados pela luz do Espírito Santo de Deus e nós podemos cantar e ao mesmo tempo perceber essa verdade fervilhando no nosso coração. Nós entendemos o que significa tanto o temor que nós temos de proferir tais palavras, como o contentamento que nós temos de pedir para o Senhor sondar o nosso coração, ciente de que Ele vai achar algo mal nele, mas que ao mesmo tempo Ele vai nos limpar, vai nos purificar, vai nos amar, não vai nos matar, não vai nos destruir. É o acesso que nós temos ao nosso Senhor
por sermos feitos novas criaturas. E se nós somos novas criaturas, não há uma ação de reversão aí para que nós nos tornemos velha criatura outra vez. Nós fomos feitos e um dia nós seremos completamente uma nova criatura. E nós vemos vários aspectos do que significa ser uma nova criatura. Nessa porção aqui do número 16 do Salmo 119, que vai do versículo 121 ao versículo 128, cada porção tem 8 versos, nós vemos que a expectativa de salvação da nova criatura, e esse é o tema da mensagem, não reside na justiça que ela pratica. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós não temos nenhuma capacidade de construir acesso a Deus. Nós não temos nenhuma habilidade, nós não temos nenhum poder de que, por nossos próprios meios, por nossos próprios méritos, nós construamos aí degraus que nos leve ao Senhor. Essa é a tentativa de desenvolver algum tipo de fé, de religião, de baixo para cima. Quando o cristianismo é completamente de cima para baixo, é o Senhor que nos busca, é o Senhor que intervém, é o Senhor que se relaciona conosco, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos suporta. O que vai daqui não vai por nós, vai pelo Espírito que intercede por nós, vai pelo Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, homem e Deus à sua direita intercedendo por nós, mas não vai daqui para lá. Então, embora essa seja uma verdade assim extremamente simples de apreender, é muito complexa de ser vivenciada, porque algumas vezes nós queremos nos eximir da culpa de achar justiça em nós, mérito em nós, para a obtenção de amor, de paz com Deus, para a obtenção de mérito, para a obtenção de salvação, e nós achamos que podemos nos justificar por isso. Mas não importa o sentimento que nós tenhamos, as motivações que são forjadas no nosso coração, não importa aquilo que nós fazemos, não depende de nós. E se nós nos rendemos a Cristo, é porque nós percebemos isso. Foi nos dado luz para perceber isso. Então isso é um fato na nova criatura. A nova criatura entende que ela não consegue construir acesso a Deus. Antes do encontro transformador, impactante com Cristo Jesus, é o que nós tentávamos fazer. Nós exercíamos integridade, justiça, moralidade, nós praticávamos boas obras, nós buscávamos fazer o bem, mas de alguma forma existiam setas apontando para nós, para que assim nós pudéssemos esperar também o bem como retorno daquilo que nós praticamos. A nova criatura entende que não existe nenhuma forma de construirmos com os blocos da nossa vida, de uma natureza que ainda não foi completamente restaurada, construir acesso a Deus. A realidade da nova criatura é que simplesmente ela pratica o bem. Nós praticamos o bem. Nós praticamos a justiça. Por quê? Porque é algo que faz parte do que nós somos. Nós fomos constituídos de tal forma, como diz o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Efésios, nos capítulo 2, que as obras que nós exercemos foram predestinadas por Deus antes da fundação do mundo. E Deus não predestinaria obras más, obras perversas, mas sim obras que testemunhassem dele. Então é o que nós somos. Não existe uma opção, por exemplo, de devolver o mal por mal. Nós devolvemos o mal por bem. Nós fazemos o bem, nós praticamos a justiça, independente do que exerçam contra nós. Simplesmente, meus irmãos, porque não é uma opção não exercer. Nós nos contorcemos quando algo diferente do bem sai de nós. Algo diferente do que justiça sai de nós.
como também, da mesma forma, para a nova criatura, não há qualquer espaço de concepção de que isso irá nos colocar de forma mais brilhante diante de Deus. E irá nos fazer Deus nos amar mais, porque lembra lá, Ele não vê as suas obras de justiça para lhe justificar. Ele vê as obras de Cristo para lhe justificar. Ele não olha para as nossas. Ele olha para a obra de Cristo. E cada bem que nós praticamos, cada justiça que nós exercemos, é o nome de Cristo que é ecoado. É a bandeira de Cristo que é exaltada. Então, dessa forma, meus irmãos, a nossa realidade constante aqui é realçada pelo versículo 121 aqui, de que a nossa experiência de praticar o bem, de exercer a justiça desse lado da eternidade, sempre é intercalada por obras más, retorno negativo, mesmo se praticamos obras positivas. Justiça, perseguição, o bem, opressão. Justiça, perseguição, o bem, opressão. Essa é a nossa realidade de vida. O ponto é porque, diante disso, nós podemos, talvez, considerar um ponto final de dar o bem pelo mal. Nós podemos, de tanto receber o mal, de tanto receber a defraudação, de tanto receber a perseguição, nós podemos chegar num ponto em que nós não suportamos mais e nós jogamos a toalha. Então nós iremos dar um pouquinho do remédio que nós tanto recebemos se nós praticamos com o próximo algo porque simplesmente o Senhor nos mandou amar até mesmo os nossos inimigos, né? Mas essa não é a opção. Quando nós encontramos esse ponto chegando, então nós devemos fazer algo que toda nova criatura faz, que é dobrar os joelhos e fazer como o salmista faz. Dobrar os joelhos, a sós com Deus e clamar ao Senhor. No primeiro momento, o versículo 121, se ele for lido isoladamente, né, talvez por pessoas não entendidas só um pouquinho pela palavra de Deus, dá a ideia de que existe um tipo de permuta aqui da parte do salmista com Deus. Parece que ele está querendo fazer algum argumento de troca aí, porque ele está descrevendo um fato, uma realidade que ele vivencia. Ele diz, tenho praticado justiça e juízo. Bom, não deve passar sequer pela nossa cabeça de que o salmista aqui está mentindo, né? Porque ele está fazendo diante do Senhor que sonda corações e conhece todas as coisas. E a convicção dele é de que se saem obras dele que demonstram o Deus Todo-Poderoso, ele deveria receber, no mínimo, algo positivo, mas não é algo que acontece aí. Quando ele diz, tenham praticado juízo e justiça, juízo aqui é aquele termo que é intercambiável com mandamentos, com palavra, com preceitos, com lei. Então, juízo aqui pode ser entendido, juízo que vem de Deus, ou a lei que vem de Deus, ou a palavra que vem de Deus, a palavra no sentido de que ela julga alguma coisa. Então, por isso que aqui é descrito como juízo, né? Tenho praticado juízo e justiça, e ele diz então, se eu tenho praticado, não me entregues aos meus opressores. Por quê? Porque, embora eu pratique, parece que é isso que está acontecendo. Ao que parece aqui, a expressão do salmista é de que ele não está fazendo nada para merecer o que vem sobre ele. Nada. Ele não está buscando o mal. Ele não está buscando a opressão. Ele não está buscando a perseguição. Na verdade, Deus pode ser testemunha disso, porque essas palavras são tecidas diante de Deus, de que a sua vida é regada por justiça. No entanto, ele só dá o bem e recebe o mal. O coração aqui do salmista tem um tom de injustiça na sua percepção, porque ele está lembrando lá das palavras do Salmo de número 1, das palavras do Salmo de número 2. Das palavras do Salmo número 1 é de que não importam se os reis
perversos agora estão dominando o mundo. No Salmo número 2, diz que o grande supremo rei, que é o filho ungido do Senhor, pedirá às nações e ele lhes dará. No Salmo número 1, então, por isso que ele pleiteia lá, usando a própria lei de Deus. A tua lei está sendo violada. O ponto não sou só eu, o ponto é que a tua lei também está sendo violada. E o Salmo 2? E o que foi dito lá no Salmo 2? Como eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no tempo apropriado dá o seu fruto. Talvez não sabia ele, ou sabia que o fruto já estava sendo dado na própria oração que ele faz temente a Deus. Na própria contrição dele a Deus. Por isso, meus irmãos, o ponto do salmista aqui é de que se eu faço justiça e não recebo justiça, evidentemente, eu não posso esperar que uma justiça maior venha sobre mim, que seria a justiça da salvação. Se ele interage com outros homens e não recebe o bem dos outros homens, que dirá diante de Deus? O que ele pode fazer para receber de Deus algo tão elevado, tão supremo, ao ponto de o justificar, de o salvar, de o libertar aqui? Então, ele tem ciência da fragilidade dele. Então, muito além de ser uma palavra de permuta aqui, né, de pleitear algum dever da parte de Deus, no sentido de devolver a ele aquilo que ele dá, essa é uma declaração de fragilidade, de impotência da parte dele. O que fica evidente em toda essa porção aqui até o versículo 128 é que a prática da justiça não é para obtenção de algo, porque se fosse ele receberia. Mas é para a expressão, o testemunho de quem ele é. Nós não praticamos justiça para receber algo, seja aplausos. Algumas vezes nós queremos isso, né? Parece que existe uma área do nosso tanque de combustível que precisa desse aditivo aí. Parece que precisa do aditivo do aplauso, das palavras de afirmação, dos incentivos motivacionais. É inato nosso, meus irmãos. Parece que nós precisamos disso mesmo, não é? Nesse sentido aqui, momentos como esse são instrumentos pedagógicos da parte de Deus. Se nós exercemos e não recebemos, então nós exercemos para expressar quem nós somos, para testemunhar quem nós somos. Por isso nós exercemos, porque não tem outra opção. Ou eu demonstro que eu sou de Cristo, ou eu morro. Não tem outra opção. E eu faço isso no campo de batalha que Deus me colocou. Seja ele mais suave, seja ele mais pesado, seja ele mais leve, seja ele mais duro. Eu faço isso no campo de batalha que ele me colocou. É algo... Como é que a gente... Lendo o resto do bloco, a gente vai perceber que fora de ser, muito além de ser qualquer palavra de negociação, é aquilo que ele é. Olha o versículo 127. Ele faz porque é algo que está dentro dele. O coração que ele recebeu anseia por isso. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado, mais do que a maior preciosidade que possa colocar diante de mim. Então, se a sua expectativa de salvação não reside na justiça que ele pratica, nós chegamos no primeiro ponto, que vai do versículo 122 ao versículo 124. Em que ela reside? Onde ela reside? A sua expectativa de salvação? Reside na promessa da aliança. E se a sua expectativa não é de que a sua salvação reside na justiça que pratica, isso também nos leva a um segundo ponto, porque ele tem uma expectativa. A expectativa pode não ser essa, mas ele tem uma expectativa na sua relação com a lei e com Deus.
que é o nosso segundo ponto, versículo 125 ao versículo 128. Sua expectativa é de envolvimento com a lei de Deus. E aqui é sensacional, essa percepção aqui. Envolvimento aqui é fruto de dois termos, do versículo 125, entendimento e conhecimento. A ideia é de que ele precisa ser tomado pela lei. Ele precisa ser abraçado pela lei. Ele precisa ser envolvido, como eu coloquei aqui, pela lei. Então, primeiro ponto, a sua expectativa de salvação reside na promessa da aliança. Independente dos termos que são utilizados aqui pelo salmista para expressar onde reside a sua confiança de salvação, de cara, mesmo sem olhar os termos que nós olharemos aqui, nós podemos analisar mais a fundo, de cara nós percebemos que ele entende que não depende dele. Na verdade, a sua concepção é de que ele não pode responder por si mesmo. Embora ele saiba que pratica a justiça, embora ele saiba que faz o bem, embora ele saiba que o coração dele está numa mesa exposta diante de Deus para que o próprio Deus avalie, ele sabe que ele não tem poder ou autoridade para responder por ele. Ele precisa de alguém superior, ele precisa de alguém de maior valor, ele precisa de alguém que tenha dignidade suficiente para responder por ele. Não está na competência dele, porque as suas obras não atribuem valor a ele, mas àquele a quem ele representa. Por isso que ele clama a Deus. E aí eu não precisaria nem dizer esse termo da ideia de, porque o termo é muito claro, ser fiador do teu servo para o bem. Não é claro o termo? É muito evidente aqui. Fala em meu nome. Me representa, se coloca como meu garantidor, o meu responsável, ser obrigado a mim. Não é assim que o fiador faz? Se você é fiador de alguém, você está obrigado a alguma coisa caso alguém falte. Ser obrigado a mim, Deus. É isso que ele clama aqui. E ele coloca aqui de forma nada altiva. Ele é aquele que precisa de cuidado. O mesmo termo que ele vai usar para mostrar que precisa de conhecimento. Ele é aquele que precisa de cuidado. Ele é aquele que precisa de ensino. Ele é aquele que depende. Ele se coloca aqui como quem? Como servo. Então, muito longe de que a afirmação de que ele pratique justiça o coloque num pedestal. Muito, muito longe disso. Ele está constatando um fato. Seria a mesma coisa de dizermos que eu sou cristão. Eu tenho plena ciência de que eu sou salvo. Tenho plena convicção, eu sou salvo. Embora algumas vezes não pareça. Embora algumas vezes eu pareça o pior dos pecadores. Mas eu tenho plena convicção de que eu sou salvo. Ele está descrevendo o fato nos termos de um israelita do Antigo Testamento. É isso que ele está descrevendo. Como nós descreveríamos na nova aliança em Cristo Jesus, depois de toda a revelação ter sido desenrolada aqui. Lembra daquele episódio em que José, o então segundo grande nome do Egito, recebe os seus irmãos e manda o seu irmão de volta, seus irmãos de volta, e requer quem? Benjamim. E aí os irmãos voltam para Jacó e pede Benjamim. Aí Judá, conversando com seu pai, se coloca como responsável de Benjamim, caso lhe aconteça. Judá diz assim, eu serei responsável por ele. Esse termo responsável é o termo fiador, que o salmista usa aqui. O que significa ser responsável na concepção do povo judeu daquele tempo? Na concepção de Judá aqui, olha o que ele diz. Da minha mão o requererás, eu responderei por ele. Se eu não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Eu responderei por ele. O que o Senhor, o que o salmista está clamando a Deus, é que Deus responda por ele.
Deus seja o garantidor da sua libertação. Imagine que nessa situação de sofrimento, perseguição e angústia, ele não sente a salvação. Ele não sente a libertação. O que ele sente na mão de Deus é o conhecimento que ele tem do pacto. É o conhecimento que ele tem da lei. Porque ele sabe que aquele que prometeu não mente. Essa é a única percepção, sensação que ele tem de salvação. Está aqui. De alguma forma, através das suas orações, ele faz com que aquilo que está aqui regue um pouquinho o seu coração. Com alívio, com consolo. E o apelo do salmista, no versículo 123, ele é temperado com uma confissão. Quando ele diz, mostrando a situação da sua realidade hoje. Quando ele desfalece, a ideia de que ele está chegando ao fim. De que ele enxerga o fim. Quando ele coloca, desfalece meus olhos, os olhos estão fechando, né? Os olhos estão vendo o fim. E ele é muito expressivo. Estão vendo um fim de tanto que à espera da tua salvação. Às vezes a mão de Deus parece tardar, não parece? Às vezes a providência do Senhor parece que pegou um ônibus que se atrasou. Parece. Parece que a providência do Senhor veio no carro que deu um prego no meio do caminho, que furou o pneu. Parece. Parece. Porque na dor, no sofrimento, na angústia, na perseguição, na injustiça, nós somos extremamente mais sensíveis até para contar o tempo. Até para isso. O tempo demora mais a passar. O dia é mais lento. Aquilo que nos assalta parece mais aterrador. Nós calculamos as ações, as sensações, as atitudes, as palavras. Tudo é muito sensível a nós. É tanto que tem alguns que têm uma fragilidade, assim, uma sensibilidade ainda maior, que quando está nessa situação, qualquer mosquito que pousa no seu braço chora. Não estou dizendo que isso é ruim. Estou destacando aqui a sensibilidade com a qual nós somos tomados. Por isso que o sofrimento é um instrumento tão pedagógico debaixo da providência de Deus. Debaixo da providência do Senhor, o sofrimento nos ensina, nos instrui, nos apacenta, cuida de nós. Então ele, como um filho que precisa dos cuidados do pai, semelhança do que nós vemos da relação de pai e filho, ele diz que estou quase chegando ao fim, né? E aí ele diz mais, e da promessa da tua justiça. Às vezes, nossa fé encontra um fim, meus irmãos, e essa é uma realidade de alguns não por muito tempo, às vezes por um breve tempo, encontram um fim na falta de perseverança. O problema é que esse breve tempo gera grandes estragos, muitas vezes não somente na nossa vida, mas na vida da igreja e na vida de outros. Ao que parece aqui, meus irmãos, o salmista ele está se colocando diante de Deus como aquele que enxerga o fim da sua perseverança. E parece que para alguns de nós, ou talvez eventualmente para cada um de nós, a constância de fazer o que é reto, de fazer o que é bom, de praticar a justiça, parece que ela chega ao nosso encontro. A verdade é que o nosso cérebro e o coração, eles não são capazes de calcular o tempo de Deus. O tempo de Deus é muito estranho para nós. É muito esquisito para nós. Vai muito além de nós. Nós não conseguimos equacionar o tempo de Deus com o nosso sofrimento, com a dor aguda, com a perseguição constante, com a necessidade, às vezes até fisiológica, necessidades materiais, com a falta de mãos para nos sustentar. E aí coisas que nós não ligávamos, nós passamos a ligar. Por exemplo, nós nunca ligamos que um irmão ou outro irmão não falou conosco naquele dia, mas quando nós estamos nessa situação,
quando alguém não fala conosco, soa como algo absurdo. Uma palavra parece estranha para nós. Uma sensação parece muito esquisita para nós. Mas isso eventualmente nos encontra, meus irmãos. Algumas vezes nos faz não perseverar, outras vezes nem tanto. Mas algumas vezes isso nos encontra. E a providência de Deus quase que sempre tem o ingrediente do tempo. É inevitável, praticamente. A providência de Deus sempre vem com o ingrediente do tempo. Sempre. E nós precisamos enxergar isso. Talvez nós não tenhamos tanta habilidade em nos relacionar com isso como nós pensávamos que nós tínhamos. E por isso aqui a promessa é lembrada. Parece que ele viu o fim. E ele diz, tu prometeu. O Senhor prometeu. E, se existe a promessa, necessita de nós fé. O fato é que existe uma promessa na qual ele pode se amparar. A justiça da salvação, segundo ele entende, é a mesma justiça da punição. Deus cumpre o seu pacto e a sua promessa salvando, e Deus cumpre o seu pacto e a sua promessa punindo. E tudo debaixo da sua justiça. Então ele clama por isso, ele se agarra na promessa. E aí vem o termo que ressalta essa aliança, esse pacto, quando ele diz, trata, aqui é o mesmo termo do versículo 121, quando ele diz que ele pratica, né? Trata, pratica, exerce a teu servo segundo a tua misericórdia. Eu estou fazendo algo, mas eu não estou pedindo para o Senhor olhar para a minha justiça. Eu estou clamando para o Senhor olhar para a sua promessa. Exerce a tua promessa ao teu servo. E aqui, diferente do versículo em que ele se coloca como servo, o anterior, aqui o servo tem ainda mais destaque, porque vem em primeiro lugar antes de todas as palavras aqui nessa sentença. É como se ele dissesse, servo teu eu sou, exerce a tua misericórdia. Como se ele expressasse assim. De mais ninguém, teu eu sou. É muito interessante como ele faz um paralelo aqui do exercício da misericórdia dele. Porque não é somente o livramento dele, mas é a compreensão que ele precisa obter. Olha esse paralelo como é legal, como ele bota aqui. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. A ideia é de que o conhecimento, o entendimento, o discernimento o sustentará. Isso é muito interessante de perceber, meus irmãos, porque lembra lá quando o Senhor roga ao Pai, dizendo, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Não é que nós seremos arrancados, o Senhor vai nos livrar desse momento, já pensou? Na mente do salmista, o Senhor vai nos livrar, vai o livrar desse momento, mas daqui a pouco aparece outro. Se ele tiver entendimento, compreensão, discernimento da misericórdia pactual de Deus, quando o outro aparecer, não será tão terrível como foi esse. Porque ele amadureceu mais, ele cresceu mais, ele chegou mais perto de Deus. Nesse sentido aqui, tem um jargão que muitos usam aí fora da igreja, mas é verdade. O conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Esse é o ponto aqui. É tanto que a ideia macro aqui é de que a libertação e a salvação não é no sentido redentivo da alma, mas é da destruição da ignorância quanto aos propósitos de Deus. É esse o ponto. É a mesma coisa daquele ditado popular, bem popular mesmo, vou descer o nível aqui um bocado, né? De que eu não vou dar o peixe para aquele que precisa, eu vou dar a vara para que ele possa pescar.
Porque se eu der o peixe, eu vou saciar a sua necessidade naquele momento, não é? Mas se eu der a vara e o ensinar a pescar, ele vai saciar suas necessidades constantemente. Só que dando a vara para pescar, ele não vai, no mesmo instante, saciar a sua fome. Não vai, porque vai ter um tempo gasto para ensinar, vai ter um tempo para preparar a vara, vai ter um tempo para o peixe fisgar. Mesmo jeito, a sensação de fabricação, construção, de forjar discernimento, não é resolvido na hora. Demora um tempo. Mas é isso que dá o crescimento. Bom, esse foi o primeiro ponto. A sua promessa reside a sua expectativa de salvação reside na promessa, não nele. E a resposta de Deus seria lhe dar entendimento. O segundo ponto aqui, mais breve nosso, é de que ele não tem expectativa de que a sua salvação reside na justiça que ele pratica, mas existe uma expectativa da parte dele. É justamente pegando o gancho do versículo 124. Ele clama ainda mais por isso, e é o que fica ainda mais notório da sua percepção do que seria então o aspecto da salvação. Não é somente livramento, mas é entendimento, né? É discernimento. Na nova vida que nós recebemos, meus irmãos, por mais difícil que seja, né, digerir, o foco dela não é a nossa felicidade, né? Por exemplo, o seu foco não é fazer seu filho feliz, o seu foco não é fazer seu cônjuge feliz, não é dar o conforto que você não teve. Se um dia, filhos, se um dia vocês ouvirem isso dos seus pais, calem-se, vão para o quarto e orem ao Senhor, suplicando que você não receba isso. Não receba isso. Não se contentem com nada além de Cristo. Não é dar contentamento, não é dar conforto, não é dar felicidade, se tudo isso estiver à parte de Cristo, evidentemente, né? Abra em Oséias capítulo 5. Tem um texto que eu quero trazer para vocês, para deixar mais reluzente aqui, de Oséias. Oséias capítulo 5. Então, com esse objetivo em mente da nova vida, né, bem definido, bem claro, nós ficamos cientes de que o nosso propósito como nova criatura, o nosso real propósito como nova criatura é sermos completamente dele. Então não existe meio termo. Ou ele tem o nosso coração por inteiro, ou o nosso coração não é dele. O nosso coração deve ser completamente dele. Nós vamos refletir domingo sobre isso um pouquinho, né? Então assim, até as maiores tormentas farão sentido para nós. As maiores tempestades farão sentido. Os maiores problemas serão como melhores lentes para que nós possamos ver a providência de Deus. Olha o versículo 15 de Oséias 5. Quando diz assim, vinde, né? Isso daqui o Senhor... criou-se aqui um interlocutor imaginário, né? O profeta cria um interlocutor, aquele com quem ele está conversando, e ele se coloca como o povo. Como o povo deve responder. É isso que Deus requer de alguém obstinado, de alguém rebelde, do seu povo em momentos de rebeldia, em momentos de obstinação. O que ele espera? Aí o próprio profeta vai dar as palavras aqui do que o povo deveria dizer. Vinde e tornemos para o Senhor. É isso que ele diz dizer. Essa palavra, esse termo, tornemos aqui, ele está... Oi? É o 6.1, né? É? Foi mal. 6.1. Então, vinde e tornemos para o Senhor. Esse tornemos aqui, ele dá a ideia, ele está empregado de profundo anseio, de profundo sentimento, né? Como se o Senhor estivesse dizendo assim, deveria haver um fogo no seu coração clamando para retornar para mim. Vinde e tornemos para o Senhor, porque, olha o que ele fala, eles estão experimentando, e lembra lá que Oséias aqui, ele é
um profeta pré-exílico, né? Então, algumas cidades ali já experimentaram a invasão assíria e eles estão aqui prestes a experimentar. Então, eles estão sendo, de alguma forma, gradativamente massacrados, né? E os seus profetas estão corrompidos, os seus líderes estão corrompidos, os seus sacerdotes não os levam para Deus, mas para distante de Deus. Então, olha, aqui ele atribui os sofrimentos e as tragédias que vêm sobre ele. Aqui eles deveriam atribuir, que é o Senhor falando como eles deveriam entender, quando ele diz: vinde e tornemos para o Senhor. Por quê? E aí ele cria a figura de Deus como um animal selvagem. Ele diz: ele nos despedaçou, nos esfacelou. Ele arrancou os nossos membros. Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida, né? Atacou, atingiu, ele fez a ferida e ligará. Faz conexão com despedaçar. Depois de 2 dias, e aqui ele descreve como o Senhor vai agir de forma miraculosa. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará, ou seja, algo impossível diante da tragédia que eles sofreram. E viveremos diante dele, ou seja, para ele, na presença dele. E aí então vê um termo aqui, ó. Conheçamos. É o mesmo termo empregado de sentimento aqui. A ideia de que deve haver um profundo anseio no nosso coração de conhecê-lo. E prossigamos em conhecer, e aqui é aquela palavra, a mesma palavra utilizada pelo salmista lá, que eu vou fazer referência agora. Conhecer com intimidade. Conhecer por envolvimento. Conhecer por relacionamento. E é interessante que ele usa 2 termos diferentes. Ó. Conheçamos, e aí mais na frente ele usa conhecer. São 2 termos diferentes que realçam aspectos diversos do relacionamento com Deus, da nossa atitude de buscar a Deus. Conheçamos ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia. A chuva serôdia é aquela chuva tardia, chuva fora de época, chuva fora de tempo, que regará a terra. Volta lá para o versículo 125, rapidinho. Salmo 119, quando ele diz então, né? Sou teu servo, dá-me entendimento. O entendimento aqui é a ideia de percepção mesmo, de discernir mesmo, de compreender. Sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Olha como faz muita conexão com o 124. Para que eu conheça. Aqui conhecer é de ser tomado, de desenvolver um relacionamento de dependência. Como a gente desenvolve um relacionamento de dependência com Deus? Aqui, desenvolver um relacionamento de dependência com Deus é desenvolver um relacionamento de dependência à lei de Deus. Ela diz, e eu obedeço. Ela diz, e eu descanso. Eu repouso no que ela diz. Então vem um apelo aqui com esse tom de urgência no versículo 126, parecido com 123 lá, quando ele diz que se desfalece, né? Quando ele então clama que já é tempo, a ideia de que o Senhor não está tardando muito, não? Eu acho que o Senhor está demorando aí. Já é tempo, Senhor, de intervires. Cadê? Cadê, Senhor? Intervir aqui é o mesmo termo de trata, de súplica para que Deus o trate, que é o mesmo termo do versículo 121, de que ele usa para dizer que pratica a justiça. Ele está clamando para que Deus venha e exerça aquilo que está no seu pacto, aquilo que está na sua promessa. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei, e agora ele sai dele e mostra para aquilo que realmente importa, pois a tua lei está sendo violada. Violada aqui dá a ideia de que existem ímpios destroçando, destruindo a tua lei. Zombam do Senhor, Deus. Olha como é interessante, meus irmãos, aqui, porque lembra quando o Senhor Jesus interpela Saulo a caminho de Damasco,
na perseguição da igreja. E o Senhor Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir o povo de Deus é perseguir a Deus. Difamar os servos do Senhor é difamar a Deus, porque nós não somos mais de nós mesmos. Então não existe dignidade nossa, existe a dignidade dele. Não existe reputação nossa, existe testemunho de quem ele é. Esse é o grande ponto. Então, não se sinta injustiçado, não fique com raiva, não fique iracundo, porque a sua reputação talvez foi difamada. O ponto não é você, o ponto não é a sua imagem, mas é Deus. O Cristo que nós representamos, é assim que nós somos conhecidos, cristãos. E nós nos deparamos com um fato, então. E essa é a grande realidade, né? Na experiência da vida, na dinâmica da vida da nova criatura, que o salmista ressalta aqui, né? Fazer o bem não nos garante que nós receberemos o mesmo bem de volta. Eu sei que é difícil a gente ter esse entendimento, porque nós ficamos com muita raiva quando nós não recebemos, né? Se nós tivéssemos um entendimento, nós não ficaríamos tanto. E aí eu vou finalizar aqui com uma ilustração que eu achei fenomenal. Estava assistindo um seriado, um episódio no seriado. É bestinha, né? Mas também os que têm a censura livre é bestinha, não tem? Né? Eu estava assistindo lá e de repente era um jovem que praticava arte marcial e ele se encontrava naquela situação acamado no leito de hospital depois de um período de coma e depois de despertar, então ele estava sem o movimento das pernas. E aí ele gritando lá com o seu professor, né, de que acabou fazendo o que ele ensinou a ele fazer, mas o que ele recebeu de volta não foi o que ele esperava. Ele exerceu a misericórdia, ele exerceu a compaixão e ele recebeu de volta aquela situação que ele se encontrava. E ele diz: eu fiz o que o Senhor ensinou a fazer. Eu exerci misericórdia, eu exerci compaixão. E agora, por que eu estou aqui? Por que isso aconteceu comigo? E aí o professor dele disse: eu não sei. Naquele instante, meus irmãos, eu saí do filme. A minha mente saiu do filme. E aí eu fui para a realidade da vida cristã, na dinâmica da fé. E aí eu respondi para o cara: eu sei por que isso aconteceu. Porque exercer misericórdia, exercer compaixão, custa muito caro. Custa muito. O preço é muito alto para fazer um bem num mundo que não é bom. Simplesmente assim. Basta olhar para Cristo e os santos do passado. Então entenda isso, meus irmãos. Exerça misericórdia não para requerer algo. Exerça justiça não com expectativa de redenção. Mas é porque você precisa expressar o que você é. Você é uma grande luz. Você não pode ser escondida. Você precisa testemunhar daquele que você representa. Você precisa gritar que vem um reino. Que existe um reino tomando o mundo. E que um dia esse rei vai subjugar todos aqueles que não se dobraram diante deles. E eles se dobrarão para receber a punição eterna. E você precisa gritar aos 4 cantos do mundo. Porque é o que você é. Você ama o bem. Você ama a justiça. Você ama a Deus. Porque em nós, nas novas criaturas, os traços, as impressões digitais do Criador são mais visíveis em nós. Porque nós estamos sendo reconstruídos em Cristo. Façamos o bem, então, com a motivação certa, com a expectativa certa.
Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, agradecemos o Senhor por tua maravilhosa graça encontrada na palavra do Senhor, meu Deus. Louvamos ao Senhor, Deus, porque sabemos que o bem que habita em nós não vem de nós mesmos, mas da obra maravilhosa, transformadora de Cristo Jesus, depositada sobre nós, que nós possamos, ó Deus, ser verdadeira luz do mundo, Pai. Que nós sejamos grandes refletores que apontem para a cruz, para que todos aqueles que se deparam conosco vejam a cruz da redenção vazia, porque o teu Filho ressuscitou e vive eternamente, Deus. Obrigado por tua graça, pelo dom do ajuntamento cristão e pela graça, Deus, da salvação. Amém.